Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. E o vídeo de hoje é como que uma homenagem aí para um ícone que nós perdemos aí no futebol brasileiro recentemente, faz um dia, que é o Pelé. A gente sabe que o Pelé representa muito para muita gente que gosta de futebol. E no vídeo de hoje nós vamos, como não, se nós somos um canal que falamos da Espanha, viver na Espanha, dicas de idioma, entre outras coisas, nós vamos analisar juntos aqui uma entrevista super interessante, super especial do Pelé, para analisar o idioma dele, como o Pelé falava espanhol. E essa entrevista é bem legal porque a gente sabe que existe muita rivalidade, muita rixa entre brasileiros e argentinos, Pelé e Maradona, quem é o melhor. E vocês vão ver aqui junto comigo uma entrevista do Pelé num programa do Maradona. O Maradona entrevistou o Pelé. E aí nós vamos aproveitar um pouquinho para aprender um pouquinho de espanhol juntos por meio da análise dessa entrevista do Pelé. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha. Estou aqui, vou compartilhar junto com vocês o vídeo e vamos ver que tal é o nível do espanhol do Pelé. Aí ele soltou em algum momento aí, não sei se deu para ouvir bem, obrigado. Ele disse obrigado em português, né? É o costume. Siéntese, rei. Siéntese rei, disse o Maradona. O Maradona chamou o Pelé de rei, com a rivalidade e tudo. Que coisa linda. Aí solta o Pelé que coisa linda. Não é uma frase muito natural, digamos, para um hispanohablante, para um nativo, mas se entende perfeitamente e não está nem gramaticalmente correto nem nada. Normalmente diria que bonito, que hermoso, enfim, normal. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por este momento que le das a los argentinos, más que nada. Olha só, hein? O Maradona outra vez reconhecendo esse momento que você dá ou entrega, presenteia aí para os argentinos, né? O valor do Pelé. En la noche del 10. Quería agradecerte y preguntarte cómo estás. Se vê tranquilo, hein, o Pelé? Parece estar tranquilo, vamos dar uma olhada. Antes de responder, quero dizer que... Antes de responder, diz, está normal, perfeito, talvez algo mais natural seria antes de contestar, responder também está correto. Eu estava vendo a televisão na abertura com tu família. Estava vendo a televisão, em la abertura, falou, né? Abertura, eu imagino que ele está falando da abertura do programa, aí seria apertura, a apertura, enfim, a apresentação, a abertura. Foi uma coisa linda. E eu te pergunto, tu, quanto hace que está ensaiando o programa? Um ano? Mira, eu te pergunto, tu quanto hace que está ensaiando? Aqui, nós vamos ver durante essa entrevista várias vezes o Pelé cometendo esse erro básico. É básico no sentido que não é de grande importância, tá? Mas basicamente você pode se dirigir a alguém em espanhol como usted ou como tu. Se você disse nesse caso, quanto tempo hace que usted está ensaiando ou quanto tempo hace que tu estás ensaiando. E aí é onde o Pelé às vezes se complica um pouco, porque muitas vezes ele fala tu e não diz estás, ele diz está, como ele falou aqui, né? É como que uma mescla entre o tu e o usted. Pronome pessoal que você pode escolher. Interessante, na Argentina e na América do Sul, normalmente você diz usted. Usted é como você, tá? E no caso na América do Sul, esse é o pronome mais informal, com pessoas que você conhece, uma conversa mais relaxada. E o tu é o mais formal, mais ou menos como no Brasil. Aqui na Espanha é o contrário, tá? O tutear é quando você tuteia, quando você chama alguém de tu, normalmente é com pessoas que você tem amizade, pessoas íntimas. Você não vai aqui na Espanha, por exemplo, falar tu para uma pessoa de idade que você não conhece. É um gosto muito grande. Aí ele parece que é uma enroscada, né? Mas não é, hein? A vocalização, muitas vezes, ela mostra uma certa tranquilidade que você tem com o idioma, porque no nosso próprio idioma a gente vocaliza muitas vezes quando vamos falar algo, né? Isso que eu estou fazendo agora é uma vocalização. O que eu vou falar para você do Maradona? Tem uma entrevista do Maradona que ele dá uma vocalizada tremenda falando no idioma dele, né? O que pensas da Liga MX, de seu nível? No,
Apesar que a gente não sabe como ele estava aí. Lindo, lindo. E te ver assim. Muy amable. Você sabe que muita gente em Brasil, Usted sabe, aí ele conjugou correto. os periodistas, você sabe, Muita gente em Brasil, os periodistas são jornalistas, e é uma palavra que, se você não tem um certo vocabulário, você não utilizaria. Ou seja, o Pelé fala bem espanhol, hein? Fiquei impressionado. E dá uma olhada aqui, ele solta algo que é aquilo, né? O idioma materno é muito forte sempre. Dá uma olhadinha, ó. lindo. E te ver assim. Muy amable. Você sabe que muita gente em Brasil, os periodistas, você sabe como são Você sabe. O tal do você sabe que a gente no Brasil fala tanto, né? Acabou escapando. Seria um usted sabe. periodistas. Sí, sempre, sí, né? lo sé perfecto. Pelé, tu vas no show de Maradona, tu vas ahí no Estados Unidos. Yo dije, ¿por qué no? Sí, Yo estuve en la despedida, Sí. ¿te acuerdas que estuve en la Estuve en la despedida, ¿te acuerda? Aí é um erro outra vez, te acuerdas seria, né? Ou usted se acuerda. Mas fala muito bem, é uma comunicação bem fluida, hein? no, sí, sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Aí ele disse, és um exemplo, seria a pronúncia correta, és um exemplo. Mas de todas as formas, olha, estrutura muito bem as frases, tem uma comunicação bem fluida, fácil de entender, e esses pequenos detalhes não prejudicam em nada, hein, a compreensão do que ele está falando, muito bom. Tenemos que estar juntos. Seguro. Y eso Temos que estar juntos, se entende, talvez aqui dentro do contexto o mais natural seria temos que estar unidos. Mas enfim, perfeito. un orgullo para mí estar aquí. Puede creer, de corazón, de corazón. É um orgulho para mim estar aqui. É um orgulho para mim estar aqui. Pode crer, disse Pelé, né? Por quê? Por causa da expressão popular que a gente tem, pode crer, o pode crer. Ele espanholizou a expressão pode crer, né? Para um espanhol não soa natural, pode crer. Mas ele entenderia que talvez seria algo como, bueno, tú puedes creerme en lo que te estoy diciendo, puedes creerlo, né? Aqui foi uma que acontece muito, é muito normal, né? A gente tentar usar expressões do nosso idioma, expressões idiomáticas, traduzindo para o outro idioma, né? De todo corazón. Se vê tranquilo, hein? No, el orgullo es mío de tenerte en mi programa y poder preguntarte, así como me pasó a mí, ¿qué es la fama para Pelé? Soltou um eita, né? Eita. Aí seria como um vaya, uma expressão que você poderia utilizar dentro do espanhol, isso, um vaya, algo assim, hombre. Yo pienso que para mí fue un poquito diferente de los grandes cantores, de los grandes... Aqui algo interessante, ele disse de los grandes cantores. Eu não sei se na Argentina a palavra mais normal no castelhano seria de los grandes cantantes. Um cantor é um cantante. Mas essa é a questão, né? O espanhol ele é o idioma mais falado no mundo em quantidade de países. Então é normal que a cultura popular vá moldando o idioma e que palavras se falem ou coisas se falem de uma forma em um país de uma forma em outro. A palavra aí dentro do castelhano seria cantante, o mais normal. Artistas, de los futbolistas, porque yo empecé muy temprano. Comecei muito cedo, muito temprano. Muito bem. Yo tuve la felicidad que con 15 años yo estaba en el equipo de Santos. Com 15 anos eu estava em la equipo de Santos. O correto seria com 15 anos eu estava en el equipo de Santos. Con 16 años Algo interessante aqui também a pronúncia, tá? Que ele diz com 16 anos, e aqui tem muito a ver com a estrutura morfológica do idioma e como se fala num idioma e no outro, né? Em português a gente fala 16 por quê? Porque é a junção da palavra 10 e 6. 10 e 6, 16. Em espanhol, 10 se diz 10 e 6 se diz 6 também. Então seria 10 e 6, 16. 16, não 16. Se pode entender porque soam muito parecidos, né? Então aqui são pequenos erros de pronúncia por causa da morfologia, da estrutura do idioma do Pelé, que é o português. mi primer partido fue contra Argentina. Ele disse, eu hizo mi primer partido, e ele disse primeiro partido, seria, eu hice mi primer partido, não mi primeiro. Con 16 años. Con 17 yo ya tenía el primer mundial. Primeiro mundial, falou, né? Seria el primer, não el primero. Entonces, toda mi vida ha hecho con eso.
Aqui é a primeira frase, porque até agora, gente, aqui uma dica para vocês, tá? Relaxar quando vocês forem conversar em espanhol. Desfruta, não se preocupe com esses pequenos detalhes que muitas vezes a gente dá muito mais importância do que a pessoa que está escutando a gente, do que o interlocutor. Porque até agora a gente não viu nada que complicaria o entendimento do que ele está falando. Uma conversa muito fluida e muito boa, num bom nível, inclusive. Aqui sim teve por assim dizer, algo que já dentro da compreensão lógica não tem muito sentido, né? Ele diz, toda a minha vida... vamos voltar até para a gente lembrar junto aqui, porque minha memória é muito ruim, vamos ver? Yo ya tenía el primero mundial. Entonces, toda mi vida ha hecho con eso. Toda minha vida ha hecho con eso. Ele tentou traduzir para o espanhol a ideia de toda a minha vida foi assim, toda a minha vida foi assim. O mais normal aí seria dizer toda minha vida ha sido assim. Não toda minha vida ha hecho, porque quando você diz ha hecho, você está dizendo que alguém fez algo. Por exemplo, minha mulher ha hecho lentejas, minha esposa fez lentilhas. Percebe? É uma ação de fazer. Então, toda a minha vida ha hecho, a vida não faz nada, a vida é impessoal. Então, aqui o normal seria, toda a minha vida ha sido assim, ha sido assim. He vivido, toda a minha vida la he vivido assim, com a fama, com o futebol, né? Então, minha personalidade já está formada assim. Eu penso que muitos atores, muitos jogadores, muitos artistas, quando têm a personalidade já formada, depois de 22, 23, alcançam a fama. E aí tem o problema de conviver com a fama. Mas para mim é uma coisa normal. Eu pido a Deus que não cambie nunca, que não mude nunca, porque isso... Super fluido, hein? Super fluido. E aqui ele usou expressões similares, né? Que não cambie nunca, que não mude nunca. A primeira é muito mais natural, que não cambie nunca. Mas olha, impressionante, hein? E vocês perceberam nesse momento como ele está realmente relaxado, porque aí foi um momento onde a conversa foi muito mais fluida, mais do que o começo ainda, que já estava muito bom. Sempre foi minha vida, é uma parte de minha vida. Claro, yo decía porque todos tenemos un momento de debilidad. O sea, hay veces que uno quiere tener privacidad y no se puede. ¿Vos cómo llevaste toda esta vida de acoso de periodismo, de acoso de gente, de que siempre eras la atracción? Esto es lo que te preguntaba. ¿Cómo absorbiste todo lo bueno que te tiraba la gente y lo malo que te tiraba la gente? Porque hay gente para todo, ¿no? Aqui, bom, Maradona aqui ele aclara um pouco o que ele queria saber na verdade, que não era sobre a fama em si, o aspecto da fama, senão como que o Pelé lidava com essa pressão dos periodistas, dos jornalistas, que é pro bom e é pro mal, né? Essa pressão de, você sempre é estrela enfim. Bom, isso sim, aí tu pierdes um pouco de sua privacidade. Percebe outra vez, tu pierdes, seria tu pierdes, ou usted pierde. No, neste ponto... Aqui outro detalhinho, né? O Pelé disse neste ponto. Aqui por quê? Pela morfologia do idioma de novo. No português existem as contrações. Em este ponto vira neste. São contrações, né? E no espanhol isso não existe. Então aqui seria en este punto, en esa cuestión, en este punto. Tener um controle muito grande. Controle, não, um controle. Psicológico, hay que prepararse. Pronúncia de psicológico muy bueno. La P, o P é mais mudo. Se escreve psicológico, pero se dice psicológico. Porque tu pierdes toda a liberdade. Tu pierdes, outra vez, né? Tu não podes sair com tu família, não podes... Tu não puedes. Mas perceba, são detalhes pequenos. Aqui fica a lição para você, que eu vou repetir outra vez. Desfruta. Por quê? Porque ele está falando, sim, muito bem o espanhol. Bem fluido. No cine, há muita gente. Mas eu sempre pude controlar isso. Sempre... Ele disse, eu sempre pude controlar isto. Eu sempre pude controlar isto. Porque eu pude e ele pudo. Quer dizer, eu... agora eu estou me cruzando com o português aqui, né? Eu consegui fazer isso. Eu pude e ele pôde. É a questão de conjugação. Eu pude. Tive a felicidade... Sabe, E aí ele acerta, tuve la felicidade, é a mesma questão. Aqui ele não se equivocou, poderia ter errado e falado tuvo é ele tuvo, ele teve. E aqui, eu tuve, muito bem. Ter uma família que sempre entendeu, mis irmãos, mis hermanas, sempre me apoiaram. Então, eu creio que com a família, que é importante na vida, não? A família, é que tu
puede pasar por todos estos problemas. Mas yo me siento bien, no tengo problema de hablar con la gente, de asignar autógrafos. No tengo problema de hablar con la gente, de firmar autógrafos, no assinar. Assinatura em espanhol se diz firma. Então, firmar um autógrafo. Me pongo nervioso, não tenho problema nenhum. Porque existe uma palavra em espanhol que é signatura, assinatura. E a assinatura é uma matéria na escola. Então, a assinatura de matemáticas, a assinatura de geografia. Então, aqui sim é uma palavra que poderia gerar um pouco de confusão, mas dentro do contexto, com certeza deu para entender perfeitamente o que ele diz. Qual é a relação com Avalanche, Rei? Olha só, o Pelé está muito relaxado, dá para perceber, inclusive a expressão do Maradona, acho que você nota um pouquinho mais a revanche aí nele. O Pelé está muito tranquilo, né? E o Pelé está num terreno de jogo, como jogando na casa, entre aspas, do rival, porque aí quem fala o idioma nativo é o Maradona, não o Pelé, né? Estou gostando de ver muito relaxado. Já passou este momento mais crítico e tu sabes, tu também tuviste sí. Gran problema. Há momentos, eu creio que nós de futebol. Há momentos, eu creio que nós de futebol, aí o mais correto seria, há momentos, eu creio que nós del futebol, porque faz referência del mundo del futebol. Não é de futebol ni de mundo, é del mundo. Del mundo del fútbol. Temos que imponer, temos que lutar. Imponer, muito bem usada a palavra, e é uma palavra que pode gerar alguma confusão, porque em português seria impor. E aí mostra o vocabulário, Pelé tem vocabulário, hein? Nosso direito. Eu creio que a classe de los jogadores de fútbol, eu digo em geral, não é uma classe. A classe aqui, o mais normal, que seria mais normal para um hispanohablante, seria a coletividade, o coletivo de jogadores de futebol, que é classe nesse mesmo sentido dentro do português. Unida. Então, porque hoje a FIFA, para que a gente que não tem conhecimento, a FIFA tem mais associado do que a ONU, do que a Unesco. Mais associados que a ONU, que a Unesco. Aí são esses pequenos detalhes por causa da morfologia do idioma, né? Então, a família de fútbol é uma família muito grande, muito forte. E nós não somos muito unidos. Porque você vê que há muito. Aqui um ponto muito interessante. Eu vou até voltar um pouquinho, tá? E explicar algo importante que é, no português, só existe uma palavra para definir algo que existe em abundância, que é muito. Mas no espanhol tem duas que se usam em diferentes casos, que é mucho. A tradução para o português é muito, e muy. E a tradução para o português do muy também é muito. O significado é o mesmo, mas são duas palavras. E aqui o Pelé solta, ó. Somos muito unidos. Não somos muito unidos. Aqui está mal, porque aqui entraria a palavra muy. Não somos muy unidos. Mucho você vai usar para quando é uma quantidade mensurável. Por exemplo, tenho muita hambre, tenho muita fome. É uma quantidade. Aqui nós somos muito unidos, não é quantidade, é uma intensidade. Nós somos muito unidos. Não sou muito alto, não é não sou muito alto, porque muito alto não é quantidade, é intensidade. O quão alto é uma intensidade, uma medida, e não é muito. Então, aqui seria nós somos muito unidos, não somos muito unidos. E logo ele vai usar o muito correto, ó. Porque você vê que há muitos jogadores em todo o mundo. Há muitos jogadores. Quantidade. Quando é quantidade, há muitos jogadores. Há muita hambre, há muita sede. Hace muito calor. Faz muito calor. Que tem problema, que passa hambre, que passa tudo. E não se hace nada. Não há uma aposentadoria, não há uma. Aqui também uma palavrinha incorreta, né? Em espanhol, aposentadoria é jubilación. Então, não há uma jubilação. Mas se percebe, pelo contexto é muito provável que o Maradona tenha entendido. E se não tivesse, aquilo ele diria, perdona isto. E aí o Pelé explicaria, né? Se não sabe a palavra, quando uno pues, termina sua carreira, termina de trabalhar e empieza a cobrar del Estado. E aí o Maradona, vale, jubilação. Perfeito. Não há uma coisa forte, não? Em prova do jogador. Então, muitas vezes tu tens que chegar a los dirigentes, los presidentes do clube, presidente, oiga, é um momento de parar. Claro, y atando cabos, ¿no?
¿Qué lugar tiene o Rei Pelé hoy? Viu como a vocalização é normal? Ele é um hispanohablante nativo, ele fala espanhol argentino, né? Fala espanhol e é normal vocalizar. Eu, durante esse vídeo, estou vocalizando várias vezes. Por isso, às vezes a gente se autoimpõe um limite muito grande na hora de falar. Isso que limita a gente. Desfruta. Não se preocupa com esses detalhes, né? FIFA. Estas son preguntas que te hago yo sin periodismo, o sea, no el periodismo. Acá estamos hablando... No, yo y el mundo. No. Yo estuve en el mundo. Todo el mundo. Olha, eu não vou esticar mais, gente, porque não quero que o vídeo seja muito largo, né? A gente para com essa cara sorridente do Pelé. Fala muito bem espanhol. Perfeito, hein? Um espanhol fluido, realmente. Capaz de levar uma vida normal se vivesse num país de habla hispana, de fala espanhola, e fiquei muito surpreso com a habilidade do Pelé e a tranquilidade. Estava tranquilo, se sentia jogando em casa, né? Tá aí, então é um vídeo aí um pouco também homenagem para o que representou o Pelé para o futebol brasileiro. E lembrando vocês que nós vamos fazer mais vídeos assim no canal, por quê? Porque nós estamos a ponto de lançar um super curso de espanhol baseado num método natural de aprendizado, onde você não vai perder seu tempo aí em gramática, em partes estruturais que sim são importantes, mas não é um método natural. E logo, logo vai sair esse curso com uma condição super especial. Então se você quer aprender espanhol logo, parar de falar portunhol, destravar sua fluência, e você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque aqueles que entrarem primeiro vão ter umas condições super especiais, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, curte e compartilha. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.